Olá, boa noite, bem-vindo ao programa Educação e Cidadania de hoje. Vamos falar de algo relacionado ao agronegócio para otimizar a produção, não apenas de grãos, mas também de leite. E quem está conosco aqui no estúdio para dar detalhes deste programa Supera Estiagem é o gerente regional da Emater, D'Artagnan Luiz Vecchi, e também o engenheiro e extensionista da Emater, o Alessandro Davesac. Muito obrigada por vocês terem aceitado nosso convite, por estarem aqui para divulgar um assunto que é tão importante, tão relevante, né, para o agronegócio. Quando o governo do estado desenvolve, aplica um programa com a liberação de 213 milhões de reais para irrigação, isso representa mais lucro, mais faturamento para as nossas propriedades. Nós estamos, D'Artagnan, na segunda fase, é isso, desse programa? Exatamente. Então, nossa saudação e também obrigado pela oportunidade de estarmos aqui. No mês de março de 2024 foi publicado o edital da segunda fase do Supera Estiagem, fase 2, né? Que está em vigor até 30 de abril do ano de 2025. A Emater está elaborando os projetos, está fazendo todos os levantamentos para a instalação dos projetos de irrigação, né? São 213 milhões de reais que tem disponíveis nessa rúbrica orçamentária no programa Supera Estiagem, com a possibilidade dos produtores acessarem, buscando a elaboração dos projetos, não somente da Emater, mas a Emater faz todo o processo, tanto de levantamento, todo o projeto, o dimensionamento dos projetos de irrigação e acompanhamento lá nas propriedades para a instalação e também a assistência técnica assistida, que é estar acompanhando o produtor nas atividades que ele desenvolve. Então, esses projetos eles são fundamentais para o produtor que opta por aumentar a área irrigada. O próprio programa, o próprio edital, ele prevê que o objetivo é aumentar a área irrigada no estado do Rio Grande do Sul. Pois é, me chamou a atenção, dado que vocês trouxeram, de que o estado do Rio Grande do Sul tem apenas 4% da área cultivada irrigada. Apenas 4% são irrigados, né, aqui no Rio Grande do Sul. E para um estado que é super produtor, um dos maiores produtores, né, do Brasil, me chama a atenção. Por que tão pouca área irrigada num estado potencialmente produtor como o Rio Grande do Sul? O estado do Rio Grande do Sul, em áreas de milho, soja, né, trigo, enfim, são próximos ou mais de 9 milhões de hectares, né, de área. 310 hectares dessa área apenas são irrigados para culturas de grãos. De grãos, soja, culturas milho. de verão, no caso, verão e inverno, né? Feijão, milho, trigo, soja. E aí nós temos, claro, a área de arroz do Rio Grande do Sul, que são próximos a 1 milhão de hectares, que essa área, uma grande parte, ou a grande maioria, né? Mais de 70% é em área alagada. Então depende de água para fazer com que essa cultura ela se destaque e venha a produzir. Mas é uma área pequena, então o programa ele vem ao encontro, né, do que o Estado preconiza, que é aumentar a área irrigada no estado do Rio Grande do Sul, com recursos disponíveis, né, desses mais de 213 milhões de reais. O produtor ele pode estar acessando esse projeto e esses recursos e ter subsídio de até 20%, limitado ao valor de 100 mil reais. Ou seja, um projeto de 500 mil reais, ele Exatamente, tem ele vai subsídio de 100 mil do governo do estado. 100 mil reais. Ele vai estar sendo enquadrado no programa, o produtor ele vai ter esse enquadramento para acessar esse recurso e, posterior ao enquadramento, ele vai ter o termo de subvenção acessando 20% do valor, limitado a 100 mil, como tu bem explicou, os 500 mil reais, ele vai ter até 100 mil de recurso que o governo do estado vai pagar para o produtor executar esse projeto. Vantagens, D'Artagnan, do sistema de irrigação. A irrigação é uma tecnologia que facilita e melhora as condições de produção.
Pensamos assim que uma cultura numa condição ideal de clima, de manejo de pragas, manejo de doenças, na pior das hipóteses tenha uma estiagem. Com o sistema de irrigação, esse problema está sanado, ou parcialmente. Claro que a gente necessita, para executar bons projetos de irrigação, a água, ter água disponível, né? Então, a maior das vantagens é tentar fazer com que a cultura, no seu potencial genético, com as condições ideais de manejo, controle de pragas, controle de doenças, tratos culturais, ela tenha ou atinja o seu potencial máximo de produção. Mais qualidade, mais produtividade. Mais qualidade de produto, mais produtividade dentro das condições ideais que o produtor realize adequadamente o seu trabalho, né, que é manejo, que é toda aquela preocupação em implantar no momento correto, observando o zonamento climático, cultivares ideais. Então, há essa possibilidade desde que, claro, o produtor também, junto com a assistência técnica, com as orientações da Emater, ele faça a sua parte. Não basta apenas ter a água disponível, o sistema de irrigação, o melhor sistema, se ele não atender as outras etapas. São várias etapas, são várias ações que são... Claro. E que se complementam, né? Elas são implementadas, mas elas se complementam. E a irrigação é mais uma tecnologia. Mais uma opção, uma tecnologia disponível ao alcance do produtor para obter bons resultados, tanto de qualidade quanto de quantidade de produto. Agora, o Alessandro Davesac, que é agrônomo, né, da Emater também, extensionista, você quem está ali no dia a dia, né, com os produtores, esses sistemas de irrigação já estão sendo implantados aqui na região? Uma boa noite, obrigado pelo convite. Nós, lá no nosso município, nós já temos 2 produtores, né? O ano passado nós fizemos pelo programa Avançar, esse programa de irrigação, o produtor ele já tinha na propriedade, né? E aí vem um histórico bem interessante da propriedade. Ele já busca a questão da sustentabilidade dentro do manejo dele. Ele trabalha com placas solares, né? Para tentar minimizar, né, os custos, né, de instalação, de manejo, frente à atividade leiteira. E ele tinha feito também na época uma cisterna, onde ele pega toda a água que vem do telhado, né, direcionada para essa cisterna, e através desse local onde ele armazena essa água, se não me falha a memória, são mais de 2.300.000 litros de água, a capacidade instalada ali para armazenagem de água. E aí a gente conversando com ele, né, a gente explicou todo o programa Avançar, a questão que o D'Artagnan falou anteriormente, na questão da subvenção, que querendo ou não é um programa que vem beneficiá-los, né? E eles, com isso também, eles veem uma possibilidade a mais, né, de poder investir, porque nós viemos de 3 anos, né, gente, é bom lembrar isso, de 3 anos recorrentes de estiagem. Então, houveram muitas perdas, né, tanto econômicas, produtivas, né, e quando vem um programa desses que alavanca, né, todo um projeto que mantém a sustentabilidade desses produtores, as pessoas se encantam, né, e é uma tomada de decisão de cada indivíduo, né. Então, dentro desse produtor que nós estamos trabalhando, a gente sentiu, né, do interesse dele. E nesse projeto, né, de totalizando, ele fez um sistema numa área de 5,8 hectares, né, onde ele vai trabalhar no primeiro momento com plantas perenes, né, vai trabalhar com gramas, proporcionando o quê? Para o gado, no caso? Para o gado, né, ele tem uma atividade leiteira. Hoje eu acho que o rebanho dele está em torno de 30 animais, com uma média de 25 litros animal, né, por mês, por dia, melhor dizendo. E aí esse sistema ele vem o quê? Proporcionar aquilo que o D'Artagnan falou, né, uma regularidade de produção. Porque como são plantas perenes ou plantas anuais que ele trabalha, à medida que esse animal vai pastejando, né, há um rebaixamento dessa grama, né, e essa grama, por mais que a gente saiba, né, que tem a parte nutricional, que tem o manejo de controle de doenças, de pragas, mas se nós não tivermos a questão da água, infelizmente essa grama não vai ter o rebrote que nós gostaríamos, né? Claro. E a irrigação nesse sentido, ela faz com que, à medida que o animal saia desse piquete, que a gente preconiza sempre a questão do piqueteamento, esse animal saindo, a gente possa, né, fazer uma adubação e logo em seguida você colocar água para ter uma maior solubilidade
e essa planta ter a capacidade de rebote mais alto, né? Claro, tem a questão da fotossíntese, tem a questão da luminosidade, enfim, o manejo, né, que é composto disso aí, mas que ele auxilia muito nesse processo de rebrotamento, fazendo com que esse animal consiga reentrar nesse sistema com maior rapidez, né, e que você não perca, né, principalmente a questão de nutrição desses animais, para posteriormente, né, você ter a produtividade, né, e a rentabilidade econômica que a gente preconiza, né, dentro do sistema produtivo dos produtores. O projeto prevê também recursos para o sistema de captação? É a instalação, mas a captação também de água da chuva, por exemplo? Sim, também. Nesse caso, nós não usamos, né, esse, porque ele já tinha, né, esse trabalho. Mas nessa segunda etapa que o D'Artagnan está falando, nós temos outro produtor que ele foi beneficiado o ano passado pelos açudes, né? No município nós fizemos 12 açudes, né, com uma captação, aliás, uma reservação de água bastante significativa, né? Tu pega 12 açudes, né, com uma área, eu sei que deu mais de 20 a 25 milhões de água reservada nesses 12 açudes. E esse produtor, né, então, ele fez a reservação dessa água e a partir do mês que vem, né, foi feito já a abertura das valas, né, e ele vai começar, né, a fazer o processo de implantação do sistema de irrigação. Então, uma coisa complementa o outro, né? E pode ser gotejamento, e pode ser também aquele outro que gira... Pode ser gotejamento, pode ser aspersão, pode ser por sulcos, né? Aí depende, né? Aí tu vai conversar com o produtor, ver qual é o sistema, né? De lavoura, depende do tipo, né? Do objetivo. Por exemplo, esses dois nós vamos trabalhar com aspersão, né? Fazendo suporte um pouco mais elevado, para que de repente também ele possa entrar com uma cultura de milho, né? E no momento mais suscetível da cultura, né, que é na casa da floração, a gente também tem a possibilidade de irrigar esse milho, né, que é a fase mais, digamos assim, mais decisiva, né, em termos de produtividade. Então ele consegue também, né, usar tanto o grão como também as pastagens, né, no mesmo sistema. Elimina risco de perdas com estiagem. Eu diria que você... Se tiver os recursos hídricos de armazenamento bem organizados, digamos. Você estabiliza o teu sistema, né? Porque você não vai ter, digamos assim, uma peça fundamental do tripé, que é a questão da água, né? Você tem a planta, você tem o animal, você tem a fertilidade do solo, e aí vem a água, que é o fator mais preponderante, né, para manter essa questão de produtividade. Entre riscos de perdas, investimentos, aumento de produtividade, colocando tudo na ponta do papel, vale a pena? Se paga. Se paga. Em quanto tempo? Olha, digamos assim, nesse produtor que nós temos lá com 25 vacas, né, você pega um potencial de quase 20 mil litros mês, né, mesmo com o preço. Ele diz que só uma boa porcentagem você consegue fazer esse investimento. Até pagar porque, o valor financiado. Pagar o valor. Até porque é outra linha de fomento, né, que os governos potencializam, né, que é o Pronaf, né. Então, com o Pronaf você tem, acho que é 10 anos, né, para investimentos. Então você dilui essa parcela, né, de 80 mil reais, você dilui isso em 10 anos, né, vai dar 8 mil. E a gente sabe, né, pela produtividade, né, pelo valor do leite, que isso aí, a longo prazo, ele se paga. E principalmente você mantém a estabilidade de produção, que isso que é o mais importante, né? Você não tem aquela oscilação, né, por falta de água. Você tendo essa ferramenta, você potencializa, né, para você ter no mínimo a média do produtor, né? Então isso auxilia. Para quais culturas é adequado? Olha, aí vem uma opinião muito de cada técnico, né? Eu acho que a questão da pastagem ela é fundamental, né? A questão do milho é fundamental, porque você tem que, obviamente, tem que ver o quanto daquele recurso hídrico, né, você consegue irrigar, qual é a área que você consegue irrigar, né? E aí é um trabalho que o técnico, né, vai dimensionar, né, para ver também a capacidade de reservação de água, que o D'Artagnan falou, né? Sim. Porque tem muitas propriedades que a gente sabe que não tem, muitas vezes, né, vai ter que cavar um poço, né, para poder... Não tem nenhum rio por perto. Não tem nenhum rio, daí já limita muito, né?
E aí, mas a captação da chuva seria algo básico para se pensar? Sim. Inclusive o governo do estado tem, né, acho que foi no passado que fez um programa de cisternas. Lá no município também 3 produtores foram beneficiados, estão fazendo agora, vão começar a fazer a construção, que é uma maneira também de você reservar água também, né? Então, pasto, grãos, hortaliças também? Hortaliças, fruticultura, né? E aí hortaliça e fruticultura você já parte para outro sistema, né? Mais de gotejamento. Então você diminui mais também esse uso de água, né? Você fica mais centralizado, né? Porque o gotejo ele vai realmente na raiz da planta, né? Então o desperdício é muito baixo, o consumo de água também não é tão elevado. Então, assim, para cada caso você utiliza, né, uma ferramenta que se adeque melhor, né, ao teu sistema produtivo. Você já devem ter o custo por hectare. Nós estávamos conversando no bastidores antes, né? Esse produtor que nós já fizemos todo o processo de instalação lá, deu uma média de 15 mil reais, vamos arredondar, né, por hectare. Mas daí vale a pena lembrar o que o D'Artagnan disse, né? Porque a bomba é a mesma, né? Você vai utilizar para 5, 6, 7, 8 hectares. Então você vai gastar só com a questão de canos, né? Para levar essa irrigação um pouco mais longe, né? Então, assim, quanto maior a área, né, vai diluindo esse custo também, né? Ótimo. Em 6 hectares, arredondando, deu 15 mil reais. Proporcionalmente, se você aumentar, né, vai diluir esse teu valor também por hectare, né? Sim, são muitas influências, né? Tem que ver questão de captação da água. Exatamente, a declividade do terreno também tem várias coisas que influenciam, né, na questão da formação do preço, né? Mas é essencial hoje em dia, penso que não dá para ficar muito tempo fora, porque o clima como está, né, atualmente chove tudo num período e daqui a pouco não chove nada, então é preciso pensar em amenizar esses impactos do nosso clima, né? Mas a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso depois do intervalo e também você vai saber como acessar esses recursos, o que fazer para você acessar esses recursos e implantar na propriedade algum tipo de irrigação. Até mais. A Câmara de Vereadores é a Casa do Povo. Aqui são criados, votados e aprovados os projetos de lei que definem o rumo e o futuro do nosso município. A Câmara de Vereadores também exerce a função fiscalizadora, supervisionando as ações e decisões do Poder Executivo. Faça parte das decisões. Quando a comunidade participa, a cidade cresce. E as conquistas são de todos. Câmara de Vereadores de Passo Fundo. Estamos de volta com o programa Educação e Cidadania e hoje abordando o programa Supera Estiagem. Conosco estão os representantes da Emater. Eu volto conversando com você, D'Artagnan, a respeito das questões ambientais. De que forma esse programa impacta nas questões ambientais? O programa sempre se preocupa com as questões ambientais, com a legislação ambiental. Para que ele possa ser executado, o produtor ele tem que trabalhar as questões de licenciamento ambiental do sistema. Ou seja, a maioria dos municípios do estado do Rio Grande do Sul, no estado nós temos 497 municípios, desses 497, 495 estão habilitados a emitir licenças ambientais de impacto local. Então, o produtor ele vai ter que ir até o órgão ambiental municipal, claro, buscar o técnico, buscar o responsável, engenheiro agrônomo, técnico ambiental, técnico, engenheiro ambiental, que faça o projeto para ele obter a licença ou a dispensa do licenciamento ambiental. Esse é um passo. O segundo passo é ele ter a condição de distribuição de água a partir do sistema de outorga do uso da água. Ele precisa também ter esse outro documento que é emitido pela Secretaria Estadual de Meio Ambiente e, claro, estando habilitado, ele vai estar apto a utilizar a água, seja ela reservada em cisterna, como foi comentado, ou reservada em açude ou captação direta do curso hídrico, sendo que tem que obedecer sempre essas questões ambientais quanto a percentuais que podem ser utilizados de rios e sangas,
limitados ao tamanho desses cursos de água, limitados à disponibilidade dessa água para a implantação do sistema. Então, esse é um fator muito importante. A Emater tem toda a expertise e tem condição de orientar o produtor para a busca e também realizar esses processos de busca de documentos que são partes que compõem o projeto. Então, essa preocupação, principalmente quando falávamos que para ter um bom sistema de irrigação, um sistema de irrigação que esteja adaptado para as condições do produtor, o primeiro ponto que ele tem que observar é a água. Ele tem que ter água. Seja ela reservada, seja ela captada da chuva, seja ela de mesmo para a captação da água da chuva também precisa de todos esses licenciamentos. Na captação de água da chuva, o sistema, vamos pensar assim, num produtor que tenha gado de leite, que ele tem um galpão, ele pode utilizar essa água da chuva captada do telhado. Nesse caso, dispensa o licenciamento da cisterna, vai ser uma dispensa de dispensa de licença de irrigação ou licença ambiental, porque ele já tem o sistema de produção, o bovinicultura de leite, lá o galpão onde está a bovinocultura de leite, já provavelmente licenciado com a licença ambiental. Então ele vai captar essa água da chuva, vai colocar numa cisterna e vai buscar junto ao órgão ambiental a dispensa da licença ambiental para a utilização dessa água no sistema de irrigação. E claro, se for de um curso hídrico, de um rio, de uma sanga, dentro dos limites observados pela legislação ambiental, ele vai ter que buscar a licença ambiental para tal, através do CIOT, através da outorga captação direta. Sendo de um reservatório, de um açude, ele vai ter a licença do reservatório buscado junto ao órgão ambiental para a utilização dessa água e a licença do uso da água a partir do sistema de outorga, que são duas situações, e utilizar lá na propriedade rural. E temos recursos hídricos o suficiente aqui no Rio Grande do Sul? Tendo a quantidade necessária de água para ele implementar o sistema. A gente observa nessa tua pergunta se a gente tem água disponível. Isso. Se você fizer um manejo adequado de águas, coletando de calhas, colocando em cisternas, retirando a quantidade prevista em legislação, seguindo todos os cálculos hídricos, né, que o estado do Rio Grande do Sul tem, as bacias hidrográficas, onde se tem as vazões dos rios, as vazões das sangas, utilizando o que é permitido por legislação. Claro que se todos utilizassem não teríamos água disponível, mas o produtor que preconiza o sistema adequado de produção, ele tem que se preocupar com água. Observando assim, vamos pensar no milho. O milho é uma cultura que ele exige de 600 a 900 hectares, 600 a 900 milímetros de água para compor ciclo, para fechar ciclo. Já o arroz de 400 a 600, a soja de 400 a 600, hortaliças, bastante água, porque e agora bastante utilizada, nós né? temos agora aqui em Passo Fundo sendo construída a BH, né, que é a empresa que vai, a partir do milho, gerar combustível. Ou seja, vai precisar de muito milho. Exatamente. E é o que utiliza, pelo que o senhor está falando, a maior quantidade de água na claro produção. que nós estamos falando numa condição total de irrigação, se não chovesse nem 1 milímetro durante o ciclo da cultura. Sim. Mas nós temos um histórico de chuvas aqui em Passo Fundo e na região de mais de 1.700 milímetros de chuva durante o ano. Muitas vezes não distribuída no momento adequado. Mas com um sistema de captação adequado, reduz. Tem a possibilidade de complementar o que falta por água de chuva. E poço artesiano? Poço artesiano também tem a possibilidade. Temos mas aquíferos aqui. A legislação tem que ser seguida à risca, né? Sim, tem que ser observada a parte ambiental. Claro. Até porque, para você perfurar um poço artesiano, você vai ter que ter a anuência do Estado, vai ter que ter a licença para perfuração e também a determinação ou observar
onde essa água vai estar sendo utilizada. Então, é um pouco mais restrito para o sistema de irrigação, principalmente. E é caro? Águas superficiais, principalmente, são o que hoje nós recomendamos tecnicamente e agronomicamente falando. Buscando águas superficiais, buscando reservação de água de chuva, buscando formação, construção de açudes, como o Alessandro falou. Antes de pensar em um poço artesiano. Em 2018, o município de Passo Fundo fez e contemplou 16 projetos, foi contemplado com 16 projetos de açudes para reservação de água, e hoje esses açudes eles estão sendo utilizados para construção de projetos de irrigação. Então, o Estado vem, ao longo dos anos, se preocupando. Avançar açudes, superestiagem fase 1, superestiagem fase 2, destinação de recursos para captação, armazenamento de água e também para aumento da área irrigada no estado do Rio Grande do Sul, pensando em aumento de produção, pensando em circular a economia, tendo grão produzido, tendo alimentos produzidos, consequentemente, a economia vai girar, o produto vai ser vendido, o produtor vai ter recurso na sua propriedade para reinvestir e esse dinheiro ele vai circular fazendo com que a economia gire. Então, esses laudos necessários que você falou para a obtenção de recursos desse programa, os laudos ambientais, eles, óbvio que são fundamentais, né? Mas eles são viáveis economicamente para o produtor? Ou eles são caros? Ou se tem recurso para... O que a gente orienta, Gisele, é sempre assim, aquilo que a gente comentou inicialmente. O produtor tem que pensar se tem água disponível para fazer ou organizar um sistema de irrigação na área que ele deseja fazer a implementação desse sistema. Buscar junto aos órgãos ambientais a viabilidade ambiental desse sistema ou da implementação de captação de água. Porque, seguindo a legislação, o produtor tem que obedecer algumas regras. 30 metros de distância do curso hídrico, 55 metros de nascentes e outros requisitos ambientais, declividade de terreno, topografia de terreno, que eles têm que ser observados e buscar essa viabilidade junto ao órgão ambiental. Bom, observando se tem água disponível, se o órgão ambiental libera o licenciamento, seguindo a legislação ambiental, para instalação do sistema, instalação de reservatório, aí se constrói o projeto técnico, buscando adimensionar o sistema para a implantação, observando também qual a cultura que vai ser implantada, preconizando que o sistema de irrigação ele funcione adequadamente. Viemos de 3 anos de estiagem. Irrigação é mais ou menos como você ter seguro de carro e não usar em momento que tu não precisa usar. Sim. Agora, você precisar usar o seguro no momento que tu não tem, é mais ou menos isso. É preferível que o produtor ele tenha sistema de irrigação e o tempo corra de acordo e ele não precise usar, do que ele não tenha no momento de estiagem. Claro. Orientações, e as perdas podem ser, imensas. Orientações que a gente dá, sempre recomenda aos produtores, é que eles implementem ou planejem os sistemas de irrigação em um determinado percentual da área da propriedade anualmente. Para ele chegar, atingir aí, ou ter um percentual da área que tenha uma garantia de produção. Claro, ao menos uma parte, né? Se o produtor ele tem 30% da sua área com sistema de irrigação, quer dizer que naqueles 30%, em momentos de seca, de estiagem, ele vai garantir que ele vai ficar olhando para os outros 70% com tristeza. Que a água vai chegar. E, inclusive, o aumento de produção comparado a anos que tivemos agora, há poucos anos atrás, aí, produtor colhendo 25 sacos de soja por hectare.
Produtor com irrigação colhendo 60, 70. Nossa, Produtor de milho colhendo 40 sacos por hectare de milho. Produtor com irrigação, 180. Nossa, é muita diferença. Então é uma diferença imensa. E essa diferença imensa se traduz em uma diferença imensa nos recursos também, que ele vai estar... Agora, Alessandro, rapidamente, agora para a gente finalizar, qual é o produtor que tiver interesse nesse programa, o que ele deve fazer? Procurar a Emater, e a partir daí vocês dão as orientações. Procura a Emater, né? E eu acho que é interessante também aquilo que o D'Artagnan falou, né? Que é a questão, assim, de você tem que ter objetividade também, né? Você tem que usar esse programa com vocação, né? Fazer as coisas certas, né? Para poder dar o resultado que a gente preconiza. Primeiro, vai ter que procurar a Emater. Nós vamos fazer todo o levantamento, né, da propriedade, né, que tipo de irrigação que ele quer, se existe na propriedade, né, água suficiente para fazer a irrigação, seja por aspersão, seja por sulcos, seja por gotejamento, né. Primeiro o levantamento técnico, para depois começar com a documentação ambiental. Para ver a viabilidade, né? Depois, claro, tem as negativas, que é importante, né? O produtor deve estar, né, sem nenhuma pendência, né, junto aos estabelecimentos bancários, né? Porque isso é uma exigência, né, por parte do programa. E a gente faz todo aí um memorial descritivo, né, do projeto, a questão orçamentária, né? A questão de fazer o CIOD, aquilo que o D'Artagnan falou, a questão da documentação da terra, né, o CAR, enfim, são várias, é um checklist, né, que nós vamos repassar para o produtor, e aí, à medida que esse produtor vai nos trazendo essa documentação, a gente encaminhamos para o regional, e o regional encaminha, né, para a questão do central, e o central daí, né, faz o repasse para o estado. Se tu me permite só um detalhe, que o D'Artagnan ele foi muito feliz naquilo que ele falou, na questão da reservação. E aí a gente, como técnico de campo, e o D'Artagnan também é técnico de campo, né, a gente percebe o seguinte, que uma das maiores armazenamento de água é no próprio solo. E aí nós temos que começar a nos atentar para isso. A questão de palhada, a questão de rotação de cultura, a questão de você descompactar esse solo. E a gente viu por esse ano principalmente, né, por essa questão de muitas enxurradas, a gente viu que o nosso solo está muito doente, está muito compactado, e essa água não está infiltrando. Aí não adianta porque não infiltra, claro. Exatamente. Aí é que nem você ter um asfalto, né? A água não penetra. Sim. Né? E a gente percebeu isso, né? Foi muito claro. Isso é urgente. O manejo do solo para que seja... Exatamente. Ele é o colchão que vai absorver toda essa questão da água, né? Então a gente tem que ter essa consciência. Isso está sendo feito? Os produtores já estão atentando para essa necessidade urgente e fazendo o que precisa ser feito? Fazendo o dever de casa? Daí eu vou seguir o que o D'Artagnan falou, né? É que nem o seguro, né? O solo é teu seguro. E muitas vezes eu acho que o pessoal está deixando, né, de fazê-lo de maneira mais correta, né? Certo. E aí eu acho que não tenho certeza que o Estado, né, tem um programa, né? Talvez eu até possa falar ou numa outra oportunidade. Que vai preconizar isso mesmo, né? Essa questão de nós termos a visibilidade que o solo é o nosso seguro. Claro. Né? Se nós não tivermos, talvez seja da ponta do tripé o mais importante, né? Sim. É ele que vai fazer toda essa reservação de água. Muito bom o senhor ter trazido esse alerta. Muito obrigada mais uma vez por tantos esclarecimentos, por tanta informação. O espaço segue aberto. Quando sempre tiver novidade, vocês serão sempre bem-vindos. Obrigado. E o Educação e Cidadania de hoje termina aqui. Espero que tenha contribuído com o seu crescimento, com o seu aprendizado. Até a próxima.